Desvendando o osciloscópio, parte 2, medição básica. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que nós fazemos uma medição usando só um canal do aparelho e a diferença entre o acoplamento em corrente contínua e corrente alternada. Bom, acontece o seguinte, eu estou medindo a fonte de um rádio a válvula, no caso Douglas aqui, e estou tendo essa resposta. Como é que eu cheguei nesse valor? Bom, para começo de conversa, eu estou aqui com a minha ponta de prova, que no caso desse aparelho não tem a chave vezes 1 vezes 10, e estou colocando direto no primeiro capacitor da fonte, antes do choque de filtro. Então eu tenho uma variação alternada maior. Só que, se eu fizer a leitura simplesmente, vai ficar tudo muito difícil. Então como que a gente começa? Para começar, eu tenho que fazer a calibração da ponta. Esse aparelho tem, aliás, a grande maioria dos osciloscópios tem uma posição aqui para a gente fazer a calibração. No caso desse modelo, eu coloco negativo e positivo. Ele vai gerar um sinal de onda quadrada, que se eu puxar aqui amplitude e tempo, eu vou chegar nesse valor. Assim é possível calibrar um capacitorzinho que tem aqui em algum lugar. Tá aqui. Para que a onda fique o mais quadrada possível. Ainda, esse aparelho tem a possibilidade de um cheque de ponta, onde ele vai fazer o teste e vai dizer se está tudo em ordem, se precisa ser calibrado. Nesse caso, não precisa, tá em ordem. Muito bom. Normalmente, posição, olha só, essa seta aqui. No aparelho analógico não tem uma seta, é simplesmente o traço que eu vou ver. Eu consigo centralizar essa posição. Para me ajudar, eu ainda posso mexer no acoplamento e colocar em terra. Aí eu vou ter apenas um traço. Nos aparelhos analógicos é uma chavinha, eu coloco em terra ou GND, né? E ajusto a posição. É muito comum que a gente coloque na posição 0 aqui da mira, na posição central, para que a gente tenha uma referência, que toda vez que o sinal estiver positivo ele vem para cá, toda vez que estiver negativo ele vem para cá. Isso acontece, por exemplo, quando eu estou vendo um sinal alternado. Olha só, eu vou diminuir a amplitude, diminuir a escala e tenho um sinal alternado vindo da minha mão aqui, porque o meu corpo é uma antena. E é isso que eu estou vendo, mesmo com o acoplamento em corrente contínua. Isso aqui a gente vai comentar daqui a pouco. Agora eu vou colocar aqui no rádio, onde eu tenho uma tensão muito alta, quase 200 volts no multímetro. Eu já coloquei um cabinho aqui para deixar o negativo um pouco mais comprido, para facilitar as leituras, porque esse aqui é muito curtinho. E vou colocar no primeiro capacitor. Olha o que acontece no osciloscópio quando eu coloco. O sinal simplesmente desaparece. Como me recuso a usar o botão Auto Set, aquele estraga-aluno, vamos tentar ajustar aqui usando o que a gente tem. Porque, aliás, se o seu aparelho for analógico, você só tem os botões de escala vertical, que é a tensão, e escala horizontal, que é o tempo. Então, como eu sei que a tensão está muito alta, eu vou subir a escala vertical até o máximo, que é 50 volts por divisão. Cada quadradinho desse corresponde a 50 volts. Então eu tenho 50, 100, 150, 200 volts nesse capacitor. Mas está pulando lá em cima. Então o que eu posso fazer? Como o sinal é só positivo, eu posso descer a minha referência
mais para baixo e aproveitar a tela. Então vou na escala, vou descer esse valor, não vai alterar nada a minha leitura, simplesmente eu vou encaixar o sinal numa posição mais interessante para ver. E dessa forma eu ainda tenho 50, 100, 150, em torno de 200 volts aí. Só trouxe o sinal mais para baixo, usando a posição e o acoplamento em contínuo. O sinal está correndo porque eu não estou conseguindo sincronizar. A questão do sincronismo, o trigger, eu vou discutir em outro vídeo. Não vou falar nada sobre ele hoje. Tem a ver com essa setinha aqui. Muito bem. Você vê que tem um ripple aqui bastante alto. E ele tá aí quase abraçando uma divisão inteira. Quer dizer, a 50 volts eu tenho quase 50 volts de ripple entre o máximo e o mínimo. Ou seja, se eu considerar a tensão aqui, a partir dessa linha, eu vou ter 50, 100, 150, em torno de 200 volts eu tenho o mínimo do ripple, e aqui em cima, coisa de uns 220 volts, pouco mais, eu tenho a parte alta desse ripple. Quando eu faço acoplamento contínuo, é isso que vai acontecer. Eu vou ver a parte contínua e a parte alternada junto, a componente alternada. Já se eu quiser ver apenas a parte alternada e descartar a contínua, então aí eu mudo o acoplamento para CA. Olha o que acontece. Na verdade, o aparelho coloca um capacitor em série com a ponta de prova. E aí toda a parte contínua é desconsiderada. Então aquela história que falam que se eu estou medindo alternado, o acoplamento tem que ser CA. Se eu estou medindo contínuo, o acoplamento tem que ser CC, é papo furado. O acoplamento vai ser aquilo que você deseja ver. Nesse caso, eu descartei toda a parte contínua e me interessa ver só a alternada. Então, eu posso trazer o cursor para o centro novamente. De novo, se fosse um aparelho analógico, eu iria colocar o acoplamento em terra e trazer a linha, o traço até o centro da tela. E agora, como eu tenho apenas o sinal alternado, eu posso melhorar a sensibilidade da escala para ter uma visão melhor do que está acontecendo de ripple. Como nesse caso, que eu tenho 10 volts por divisão, eu tenho pouco mais que 10 volts negativo e pouco mais que 10 positivo. Na verdade, se eu quiser ler com bastante precisão, eu posso trazer essa linha, por exemplo, um pouquinho mais para cá e ver que eu estou na segunda subdivisão. Ou seja, 10 dividido por 5 dá 2. Então eu tenho 14 volts positivo e 14 volts negativo. Eu tenho um ripple de mais 14 menos 14, ou 28 volts de pico a pico. E o ripple meu tem esse desenho aqui. Só de curiosidade, vamos colocar no outro capacitor, que é depois do choque de filtro. Vamos ver como que é o comportamento. Estou trocando do primeiro capacitor para o segundo. Isso é o que acontece com o ripple depois de um choque. Quase que tem o contínuo. Dá para ver que ainda tem uma ondulação, mas de 28 volts de pico a pico eu vou ter o quê? Vou melhorar a sensibilidade. Ficou. Eu tenho um desenho menos bicudo, o que gera menos ruído, e estou na escala de 1 volt por divisão. Não está dando nenhuma divisão para cima e uma para baixo. Está dando 1, 2, 3 subdivisões. 1 volt dividido por 5 vai dar 0,2 volt.
cada subdivisão 0,2, 0,2, 0,4, 0,6. Portanto, 0,6 para cima, 0,6 para baixo, vai dar 1,2 volt de pico a pico, graças ao choque. E essa foi a análise que foi possível de se fazer com o osciloscópio. Veja que a frequência está em 120 Hz, porque a retificação aqui é em onda completa, e eu estou no Brasil, onde a frequência da rede é 60 Hz. E por enquanto é isso. No próximo vídeo nós avançamos mais no estudo desse aparelho, e como vocês estão pedindo, puxando para os equipamentos valvulados, para as análises que nós podemos fazer. Espero que você tenha gostado. Clica no joinha aí se gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para se inscrever. Um grande abraço, fica com o vídeo final e até a próxima. Modelos diferentes de turbina a vapor. Esse inclui um gerador de energia.